A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 27. Neste capítulo Deus manda Jeremias fazer algo muito diferente. Ele deveria colocar um jugo de madeira sobre o pescoço e andar assim diante do povo. Além disso, deveria enviar jugos iguais aos reis das nações vizinhas. Tudo isso era uma mensagem profética. Deus estava mostrando que havia determinado um tempo em que aquelas nações estariam debaixo do domínio da Babilônia. Era uma disciplina permitida pelo Senhor, e resistir à vontade de Deus naquele momento significaria aumentar ainda mais o sofrimento. Jeremias capítulo 27 versículos 5 ao 6. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido eu fiz a terra, os seus homens e os animais que nela estão, e a dou a quem eu quiser. Agora entregarei todas estas terras nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, farei até os animais selvagens sujeitarem-se a ele. Vamos entender um pouco o texto. À primeira vista, pode parecer estranho Deus chamar Nabucodonosor de meu servo, mas isso não significa que o rei da Babilônia fosse um homem fiel ao Senhor. Significa que Deus estava usando aquele governante para cumprir um propósito específico na história. Vejamos algo profundo. Deus continua sendo soberano sobre todas as nações. Nada acontece fora do seu conhecimento. Os reis governam. Os impérios surgem. Os governos mudam. Mas acima de todos eles permanece o Senhor. Isso nos lembra do que Daniel declarou diante do rei Nabucodonosor. É Deus quem muda tempos e estações. Remove reis. E estabelece reis. O Senhor continua dirigindo a história da humanidade. Agora encontramos outra advertência importante. Jeremias capítulo 27 versículo 9 ao 10. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Por isso, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus intérpretes de sonhos, aos seus médios ou aos seus feiticeiros, que dizem, vocês não servirão ao rei da Babilônia. Eles profetizam mentiras para vocês. Mais uma vez aparecem os falsos profetas. Eles anunciavam exatamente aquilo que o povo queria ouvir. Prometiam paz imediata, vitória rápida e o fim do sofrimento. Mas Deus declara que aquelas mensagens eram falsas. Vejamos algo profundo. Uma mensagem não é verdadeira porque agrada a nossos ouvidos. Ela é verdadeira quando está de acordo com a palavra de Deus. Vivemos dias em que muitas pessoas procuram apenas mensagens motivacionais. Mas Deus continua procurando pregadores comprometidos com a verdade. Nem sempre a verdade será confortável. Mas ela sempre conduz à vida. Agora observe o conselho dado por Jeremias. O povo deveria aceitar aquele período de disciplina. Porque Deus estava trabalhando através daquele processo. Vejamos algo profundo. Existem batalhas que Deus nos dá autoridade para vencer imediatamente. Mas existem processos que Ele usa para nos amadurecer. Nem todo sofrimento significa abandono. Às vezes ele faz parte da preparação para algo maior. Foi assim com José no Egito. Foi assim com Daniel na Babilônia. Foi assim com Jeremias. E continua sendo assim conosco. Deus nunca desperdiça um processo. Agora pense em algo interessante. O jugo normalmente representa peso, submissão, dependência. Mas Jesus também falou sobre um jugo. Em Mateus 11. Ele disse: tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que diferença maravilhosa! O jugo da desobediência produz escravidão, mas o jugo de Cristo produz descanso para a alma. Quando nos submetemos ao Senhor, descobrimos que Sua vontade é infinitamente melhor do que nossos próprios caminhos. Olha o centro da mensagem. Deus continua governando a história. Mesmo quando não entendemos os acontecimentos, Ele permanece no controle. Nada surpreende o Senhor. Nada foge das suas mãos. Por isso podemos descansar, mesmo em tempos difíceis.
Talvez hoje você esteja vivendo um processo que não escolheu. Talvez algumas circunstâncias pareçam pesadas. Talvez você esteja perguntando: por que Deus permitiu isso? Mas hoje o Senhor lembra você: eu continuo sentado no trono. Nada saiu do meu controle. Confie em mim. Porque até aquilo que parece difícil, estou usando para cumprir um propósito maior na sua vida. E eu te digo algo da parte de Deus: o Senhor transformará seus processos em crescimento, suas lágrimas em experiência, e sua perseverança em testemunho. Você sairá desse tempo mais forte, mais maduro, e muito mais próximo da presença de Deus. E eu profetizo sobre a sua vida que Deus lhe dará a paz em meio às incertezas, sabedoria para discernir a verdade, e um coração totalmente rendido à sua vontade. Porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Receba isso. Permaneça firme. Não dê ouvidos às vozes que contradizem a palavra de Deus. E continue caminhando debaixo da direção do Senhor. Porque aquele que controla a história também está cuidando da sua história. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.